quais as festas que hoje a gente comemora que tem embasamento bíblico, que é reconhecido por a Páscoa, o Natal, como é visto perante né, a história bíblica, como você enxerga a questão do Halloween, do Carnaval? Então, a própria Páscoa hoje, né? Com coelho e tudo mais. Isso. Então vamos por etapas. Em primeiro lugar, existe uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz para frente é Novo Testamento, é a graça. Da cruz para trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, eu não preciso de lei, porque agora eu vivo no tempo da graça, Deus é amor, né? Vivo no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei... Pela fé, ele foi. Exatamente, porque lá você foi em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e todos foram salvos pela fé. Sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias, nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, eu poderia falar de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Outra coisa que a gente tem que tomar o cuidado, às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Lemos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés, aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu, não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado, mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, porque ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz, é a seguinte, os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. Sim. Então, ou seja, eu participo da Santa Ceia, que é uma cerimônia, uma lei cerimonial. Santa Ceia é uma lei cerimonial. Eu participo da Santa Ceia, dessa lei cerimonial, com o mesmo espírito que Abraão fazia um sacrifício de um cordeiro. A única diferença é o vértice. Abraão matava o cordeiro para mostrar a Isaac o Messias que haveria de vir. Eu tomo a Santa Ceia para mostrar às pessoas o Messias que já veio e voltará. Por isso que ele falou, participem desse... Toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor, até que a morte do Senhor, até que ele venha. Só isto. Então é apenas uma questão de vértice. A partir disto, por isso que nós hoje não sacrificamos mais cordeiros e não temos aquelas festas judaicas que foram dadas no Antigo Testamento. Nós temos outras cerimônias, o batismo, a Santa Ceia, tá certo? Agora vamos colocar no calendário. Que festas nós poderíamos participar ou não? Vamos pensar na Páscoa. Sim. Embora a Páscoa, pelo menos aqui no hemisfério ocidental, ela não é na mesma data da Páscoa judaica, que a Páscoa judaica é no dia 14 para 15 de Abib ou Nissan, que seria mais ou menos março ou abril, cada ano cairia no jeito. A nossa Páscoa acaba ficando no segundo domingo do equinócio primaveril do hemisfério norte, que cai sempre todo domingo,
todo domingo. Bom, a Bíblia não me manda guardar a Páscoa no Novo Testamento. Cristo é a minha Páscoa. Mas a Bíblia não me proíbe de usar uma festa popular para aproveitar e chamar a atenção do Cristo. Então, já que na Páscoa as pessoas estão, ainda que comprem ovos e coelho, celebrando algo, de certa forma, aqui e acolá, sai a ideia da ressurreição de Jesus, então por que eu não fazer do coco uma cocada? Assim como a gente faz com a novela. Já que o povo assiste novela, e se eu não colocar novela bíblica, eles vão assistir a novela da outra, cheia de coisa que não presta, ainda que a novela bíblica não seja perfeita, você mesmo apontou um detalhe aí muito interessante, a questão do beijo e tudo mais, mas convenhamos, se eu não colocar a novela bíblica, eles vão assistir outra coisa. Então, vamos pelo menos com a novela bíblica ali, para poder atrair eles para a Bíblia, vamos aproveitar, como os valdenses, que chegavam assim e sabiam que era proibido de pregar a Bíblia, eles chegavam para as pessoas e falavam o seguinte: olha, eu sou comerciante. Você é comerciante? Eu tenho uma pérola de grande valor para mostrar. O senhor quer ver? Quero, vou trazer à noite. À noite ele trazia a Bíblia. Entendeu? Aproveitava. Sim. Aproveitava. Então, já que na Páscoa as pessoas estão falando pelo menos um pouquinho da ressurreição, Sim. vou apontar, olha, vocês estão falando de coelho, de ovo, vou falar qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vou contar para vocês como é que a Páscoa começou. O povo de Israel saiu assim, e o mesmo Deus que os livrou do Egito nos livra do pecado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus morreu numa festa de Páscoa. E o que significa a morte de Jesus? Então aproveito que a população está pelo menos um pouco voltada para isso e prego o evangelho. A mesma coisa o Natal. Mas daí eu não poderia ter coelho, poderia... Seria o melhor não ter coelho nem nada, por quê? Porque aí eu estou substituindo Jesus por uma coisa fica pagã. meio... Aí eu estou misturando alhos com bugalhos. A mesma coisa o Natal. Da onde surgiu esse negócio de coelho também na Páscoa? Coelho, ovo, há gente? várias hipóteses, mas o certo é que vem de uma tradição pagã oriental que se perdeu, que é alguma religação do coelho com a fertilidade, com os cultos da fertilidade. O Natal já é mais fácil da gente pegar a origem dele. O Natal, 25 de dezembro, é o dia do aniversário de Tamuz. Então é o solstício de inverno. Agora, alguém pode me fazer uma pergunta do outro lado. Mas peraí, Rodrigo. Peraí. Você acabou de falar de guarda do sábado. Agora Eu já estou preocupada com a Páscoa. Como eu vou fazer Páscoa com meu filho, com o coelhinho? E olha que ele é novo, hein? Imagina se ele tivesse 10 anos vivendo com o coelho lá. Talvez, assim, o que eu vou falar aqui não é receita de bolo. Tá certo? Não é Dá doutrina. uma sugestão. Vou dar uma Você sugestão. ainda não é pai, né? Não sou pai. Pensa, mas tem se você sobrinhos. tivesse, como que você faria? Uma sugestão que eu poderia dar. Vou dar N sugestões. Algumas até paradoxais em relação às outras. Uma delas, por exemplo. Filhinho, tá vendo esse ovinho de chocolate aqui que eu tô te dando? Às vezes, para evitar problema na escola, que ele vai ganhar da professora e tudo mais, uma hipótese, poderia dizer assim: filho, tá vendo o ovinho de Páscoa que você tá ganhando? Você vai comer o chocolate aqui. Eu vou comer com você. Mas eu posso te contar uma coisa? O quê? Sabia que isso aqui não tem nada a ver com Jesus? Não. Isso aqui é apenas um chocolate que eu tô te dando porque todo mundo tá ganhando ovo de Páscoa. Mas esse ovo não é de Páscoa. Não é não. Vamos comer o ovo junto que eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa. Eu suponho, não sou pai, mas é uma hipótese, você está ensinando para ele a verdade separada do erro sem causar um trauma desnecessário. Agora vamos pensar o contrário. Não vou dar ovo de Páscoa. Aqui em casa não se come Páscoa. Aí ele chega na escola, todo mundo ganhando o ovinho da professora, ele não pode. Você tá entendendo? Ele não pode. Um dia ele vai ficar com raiva e falar o seguinte: quer saber, eu quero sair dessa igreja que só me proibiu de ter relações sociais. Eu sei que não é uma receita de bolo, como eu falei, e as regras não são tão claras quando falo com seres humanos, porque haverá situações também que você vai ter que prepará-lo para ser diferente. Para ser diferente. Mas aqui, para prepará-lo para ser diferente amanhã, será que Jesus ficaria ofendido de eu comprar um ovo? Você está entendendo? E comer o ovo com ele, falar: filhinho, tá gostando? Não, que delícia. Pois é, agora que interessante, filhinho. Eles chamam isso aqui de ovo de Páscoa. Mas isso aqui não é de Páscoa. Coelho bota ovo? Mãe, coelho não bota ovo, não. Pois é. Você quer saber de onde surgiu isso aqui? Isso aqui tudo foi uma forma de desfazer a verdadeira história da Páscoa. Quer que a mamãe te conte a verdadeira história da Páscoa? Não tem nada a ver com ovo. Então vamos comer o chocolate, o que eu vou te contar? Ele vai associar agora o chocolate que ele comeu ao momento
agradável com a mãe, em que a mãe aproveitou para desfazer um mito na cabeça dele. Às vezes é melhor do que falar, não pode, não vai comer, acabou. É igual algumas religiões que depois a pessoa espana, tá certo? Vamos falar do Natal. A mesma coisa. O Natal tá lá, todo mundo ganha presente, Papai Noel, aquela coisa toda, né? Filhinho, as pessoas... Você sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Mas a gente não sabe que dia Jesus nasceu. Eu deduzo que pode ter sido pelo mês de outubro. Depois eu explico por que a gente chega a essa conclusão. Mas a gente não tem uma coisa para bater um martelo. Mas dezembro com certeza não foi, por várias razões. Mas, filhinho, Jesus não nasceu em dezembro. Mas como a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu e todo mundo colocou simbolicamente o Natal, o nascimento de Jesus nesse dia, então vamos fazer uma coisa? Vamos mostrar para o mundo qual que é a verdadeira forma de agradar a Jesus? Mamãe, como? Olha, você já viu que no Natal todas as crianças ganham um presente? Mamãe, eu também vou ganhar, né? Vai, porque todas as crianças vão ganhar e você é um bom menino, por que eu vou te impedir de ganhar presente no Natal? Só que nós vamos dedicar um presente para Jesus e não para Papai Noel. E como é que eu dedico, mamãe? Todo presente que você ganhar, você vai ter que escolher um dos seus brinquedos para a gente levar para uma criança pobre que mora aqui perto. Você que vai escolher. Eu já sugeri isso para alguns pais, Karine, e deu muito certo. Eles e a explicação do Papai Noel em si? Porque meu filho, por exemplo, ele já sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal. Do Natal. Sim. Mas da figura do Papai Noel. Não, do Papai Noel não. Não, que você falou do nascimento. Do nascimento, que você falou do Papai Noel. Ele já sabe, né? O Natal, então, a gente vai comemorar o nascimento. É tipo um aniversário de Jesus. Exatamente. Que a gente todo ano comemora um aniversário. Isso ele já entendeu e ele está super animado. Agora, ele ainda não perguntou, mas o que o Papai Noel tem a ver com isso? Aí você Eu já estou esperando essa pergunta. Você pode explicar para ele o seguinte. É lógico que numa linguagem infantil, né? Olha, o Papai Noel é o seguinte... Há muito e muito tempo atrás, tinha um homem chamado Nicolau. Esse homem era um homem bom, Ele pegava um dia do ano, e ele pegava presentes e dava para todas as crianças pobres. Ele pedia um homem que... Naquela época, Henrico, não tinha brinquedos de plástico e fábricas como tem hoje. Tudo era feito assim, um a um. Então, quando uma criança queria um carrinho, alguém fazia o carrinho para ela de madeira. Aí ele pegou e foi ao homem que fazia peças de madeira e falou assim, você pode fazer uns 2 carrinhos para mim? E ele fez. Ele foi atrás de um outro que fazia outras coisas. Ele foi atrás de uma mulher que fazia artesanato e falou assim, faz umas bonecas para mim de pano. Ela fez as bonecas. Aí aquele homem chamado Nicolau, que ele amava muito Jesus, percebeu? Ele amava muito Jesus. Ele pegou, colocou todos esses brinquedos dentro de um saco e foi distribuir na vila entre as crianças pobres, para uma noite no ano, todas elas poderem ficar felizes com os presentes que muitas delas não tinham dinheiro para comprar. Aí, durante muito tempo, foram fazendo isso. E quando o Nicolau morreu, as pessoas continuaram fazendo isso. Mas aí aconteceu uma coisa muito triste que eu tenho que contar para você. Mamãe, o que aconteceu? Você sabe que o inimigo de Deus quer atrapalhar tudo que Deus faz de verdade. Ele quer sempre fazer uma cópia barata. Você já viu que quando você faz um brinquedo legal que você quer que a mamãe compra, às vezes tem uma cópia dele que vende lá na rua, que é fraco, que você pega e quebra? Ele já deve ter noção que tem o de linha e o falsificado. Sim. Pois é, o diabo faz brinquedos falsos. Aí o comércio começou a pegar o Nicolau e transformar o Nicolau num deus. E aí ele passou a ser o grande Nicolau. Aí eles pegaram um dia em que um deus pagão nasceu e falou, vamos comemorar aqui o dia de São Nicolau. E o São Nicolau foi virando agora um deus, coisa que ele não era. E quando o comércio chegou, o comércio pegou e desenhou um velhinho de barba e passou a chamá-lo de São Nicolau. E outros chamaram de Papai Noel, o papai do nascimento. Veja bem, Henrico, que coisa triste, uma história que começou bem e como é que o inimigo foi distorcendo. Agora, o que a gente pode fazer hoje para retomar aquele espírito do Nicolau lá atrás? A gente pode comemorar o aniversário de Jesus. Como a gente não sabe que dia é o aniversário de Jesus, a gente comemora no dia de todo mundo, aí no dia 25 de dezembro. Agora, como é que a gente pode homenagear Jesus dando presente para Jesus no dia do aniversário dele?
fazendo o que Nicolau fez. Então vamos fazer o seguinte, o que você quer ganhar no dia do aniversário de Jesus? Eu quero ganhar uma bicicleta. Então tá bom. Olha, você vai ficar feliz com a bicicleta, não vai? Vai. Você é um bom menino, você merece a bicicleta. Agora, quanto você acha que vale uma bicicleta? Tanto, mamãe. A sua alegria é tanto? Então, tem crianças que não têm uma bicicleta como você. Eles não têm nem mamãe nem papai. Será que a gente não pode homenagear Jesus através dessas crianças? Então, tudo que mamãe te der, você vai tirar alguma coisa para dar de presente para Jesus. E é interessante, ele ganha e dá. E todas as casas que eu já contei essa história, nesse caso não é indicado nem ter as imagenzinhas de Papai Noel, eu sugeriria fazer foto que não. com Papai Noel. Eu sugeriria que não, porque senão a cabeça da criança vai ficar confusa, porque se você explicou para ele que aquilo é um erro, e ele vai tirar foto com aquilo, ele vai falar, mas isso é um erro, por que eu tô tirando foto? E criança não tem trava. Ele vai falar assim, a mamãe falou que isso é errado. Você tá entendendo? Então, eu acho assim, tem que mostrar para ele por que ele não tá tirando foto com o Papai Noel, de uma maneira que ele entenda, mas também colocando uma delicadeza para que não demonize outras crianças, a ponto de ele ficar o insuportável na sala de aula. Lembra o exemplo que eu dei da Páscoa? Ao invés de demonizar o coelhinho e o ovo, eu como o ovo com ele e conto a verdadeira história. Eu acho que a gente ganha muito mais os jovens e as crianças e as pessoas enaltecendo a verdade do que apontando somente o erro. Há evangelistas que querem pregar a palavra de Deus só apontando os erros, os escândalos. Você entendeu? O erro. Você pode olhar que Jesus, no escopo dele, embora ele também denunciasse os desmandos e tudo mais, na maior parte da mensagem de Jesus, Jesus pregava enaltecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falava pouco do diabo, e tem gente que fala mais do diabo do que tudo. O diabo quase não aparece nas cenas de Jesus, poucas vezes quando tinha alguém endemoniado, ou quando ele estava no deserto. Jesus falava do Pai. Jesus falava do Pai. Ao invés dele apontar para a mulher adúltera o adultério, ele apontou para ela o perdão. Ao invés de apontar para os fariseus o erro deles, ele apontava o amor. Então vamos enaltecer a verdade. Então ensina para a criança a verdade. Ele mesmo não vai querer tirar foto com o Papai Noel. Ele mesmo vai chegar a essa conclusão. Mamãe, se é assim, então eu não quero tirar foto com o Papai Noel, não. Não precisa nem de você falar, você não vai tirar. E assim vai construindo as coisas. Agora eu sei que alguém pode estar fazendo uma perguntinha em casa que eu até pensei que você ia fazer. Qual? Rodrigo, mas vem cá, tudo bem, você deu uma forma diferente de celebrar o Natal, a Páscoa, mas isso é pagão. Um cristão não deveria ter nada pagão no escopo dele. Se a gente levar isso a fogo e ferro, Karina, a gente vai ter um problema muito sério. Sabe por quê? Por exemplo, os meses do ano são de origem pagã. Março é em homenagem a Marte, o deus da guerra. Tanto é que você fala corte marcial. Março é o nome de um deus pagão. Julho é um nome também de um deus pagão. Quando Júlio César foi divinizado, colocaram o nome de Júlio. E Augusto também é a divinização do imperador Augusto César. Então Augusto também foi divinizado. Augusto foi o primeiro imperador romano, porque César não chegou a ser imperador. Quando você fala janeiro, janeiro vem do Januarius, em latim, que é em homenagem ao deus Janus, o deus das portas. Fevereiro é o pior dele, é em homenagem ao deus dos infernos. Por isso que fevereiro vem da mesma raiz da palavra ferver, febre e tudo mais. Então, abandonar uma coisa simplesmente porque ela tem origem pagã cria uma situação que não é sóbria, é esquisita. Eu também não posso celebrar aniversário, porque aniversário também tem uma origem pagã. Eu não posso celebrar, eu não posso chamar o janeiro de janeiro, porque eu estou evocando o nome de uma divindade pagã, e muitos de nós vamos ter que mudar os nossos nomes. Se tiver alguém nos assistindo que se chama Márcia, ela vai ter que pedir no cartório para mudar o nome dela, porque Márcia é o nome de um deus pagão. Você entendeu? Se alguém se chama Diana, também vai ter que mudar o nome, porque Diana dos Efésios era uma deusa, a deusa da caça e das mulheres de parto, do parto lá. Então vamos mudar o nome de todo mundo. Então a gente não pode... Quem fala em espanhol ou inglês, chama até hoje o sábado de Saturday, dia de Saturno. Tudo é pagão. Tem um monte de coisa pagã que a gente usa. Você tá entendendo? Até cosméticos. Você tá usando cosméticos aí. Cosmético vem de cosmos, mundo, né? Coisa mundana. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Jesus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Quando eu digo
ser diferente, tomar cuidado e equilíbrio, não é no sentido de passar panos em trazer mundanismo para a igreja, mas ter bom senso. Eu estou dando várias dicas aqui de filmes e acho que eu vou dar mais uma aqui. Eu estou amando a série Chosen. Ah, eu assisti. Assistiu? Mesmo que tenha muito erro anacrônico no Chosen. Já vou falar com o pessoal. Como arqueólogo, o Chosen está reprovado em vários pontos. Por exemplo, eles colocam um monte de vela de parafina lá, que não existia vela de parafina no tempo de Jesus. Tem um monte de vela de parafina lá. Mas eu deixo o arqueólogo de lado e assisto o Chosen apenas como espectador. Gente, parabéns. Eles colocam Jesus de uma maneira... Por exemplo, o milagre de Caná da Galileia. A gente imagina Jesus multiplicando o vinho ali, Jesus sentado, austero, sem sorrir, fechado, e Maria cochichando alguma coisa ali. É assim que a gente imagina, um Jesus muito robótico. Ali não. Eles mostraram Jesus dançando com o pessoal. Daqui a pouquinho, lá na cidade samaritana, Jesus some, quando vai ver, ele está debaixo de uma carruagem lá, ajudando o sujeito lá. Jesus era carpinteiro. Então, o Jesus que eu amo pela Bíblia, que eu conheço, ele se sociabilizava com as pessoas. Ele contava histórias de humor. Não é que Jesus era um stand-up. Não é que Jesus era um stand-up, mas você é mãe. Para atrair crianças, você tem que ter um rosto, um semblante que atrai crianças. Naquela época, criança não tinha a liberdade que tem hoje. As criancinhas vinham Jesus. Então Jesus... Porque hoje é fácil. Você colocou... Você pode ser o Bozo. Você sabe que houve vários Bozos, né? E um dos Bozos aí eu conheci pessoalmente, porque o meu primeiro programa foi num canal de TV. E a gente fazia apresentação vestido de patinho para cantar a música da... Nem sei se já é RCA Victor. E a gente gravava e eu apresentei com o Bozo, em teatro e um monte de coisa. E o Bozo da época, que eu ouvi vários Bozos, era um camarada que tinha muitos problemas. Depois ele até se converteu. Mas eu o conheci antes de converter. E ele era um camarada que ele era terrível. Ele vivia à base de drogas, promíscuo, sem graça. O camarada era um grosso ali. Mas apesar de ser um grosso, quando ele botava a roupa de Bozo, a criançada toda vinha. Sim. Mas na época de Jesus não existia Bozo. Sim. As crianças eram tiradas de frente dos adultos. E mesmo nesse contexto, as crianças vinham a Jesus. Então, Karina, eu não posso imaginar Jesus uma pessoa que não fosse alegre. Algumas das parábolas de Jesus começam assim: qual dentre vós, tisrohimin em grego, qual dentre vós é o início de uma charada bem-humorada? Quando Jesus falava o seguinte: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, isso era engraçado para o humor da época. Repito, Jesus não era um stand-up, um comediante barato, mas ele atraía as pessoas com um sorriso, sabe? É como eu falei, Jesus pede para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. E Jesus às vezes ganhava o coração das pessoas pedindo um pouco d'água, participando de uma festa de casamento. Os radicais religiosos não aceitavam aquilo. Esse camarada é glutão e come com pecadores. Eu falo, engraçado, veio João Batista e jejuava, vocês falavam que tinha um demônio. Veio o Filho do Homem, come e bebe, vocês falam que ele é glutão e bebedor de vinho. Né? Mas até que ponto a gente se sentir à vontade ou frequentar ambientes que às vezes não tem a ver com a nossa fé, só para a gente poder, né, sociabilizar e participar? Onde está o limite dali? Boa porque pergunta. É difícil. Né? Então, levado a extremo, eu vou agora ao Rock in Rio, todo mundo lá, eu tô lá com Jesus, né? E aí, por exemplo, o Halloween, que é algo que eu nunca gostei de participar, mas hoje, tendo um pouco mais de entendimento, eu não me sinto à vontade de participar. É algo que para mim me dá uma sensação ruim só de ver fotos e pessoas participando, mas a gente vê pessoas que se denominam cristãs vestindo os meninos de caveirinha, vestindo as crianças com sangue, vestindo o marido baleado, se vestindo de caveira, botando túmulos na porta de casa. Até que ponto isso é considerado uma brincadeira? Isso não é sério? Até que ponto a gente deve participar disso? E mesmo assim, isso não demonstra que a gente está deixando de lado a nossa fé? Eu não sei se é falta minha de entendimento. Não, você está correta. E eu também não quero julgar quem faz, mas eu quero entender. Vamos por etapas. Eu vou até pedir a sua licença e vou responder de uma tacada, o Halloween e o Carnaval. Vou colocar os dois juntos ali, sim. né? Qual a diferença do Halloween e Carnaval para Páscoa e Natal,
porque eu defendi uma participação moderada para até participar para o evangelismo. Sim. A pergunta é o seguinte: a Páscoa é uma distorção da verdadeira Páscoa. O Natal é uma distorção do verdadeiro Natal. Existe um sentido. Então existe um sentido bíblico a ser resgatado. O Carnaval e o Halloween não é distorção de nada. É uma criação. É uma criação satânica. Então não há o que resgatar. A diferença para mim é muito nítida. A Páscoa, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado da Páscoa. O Natal, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado do Natal. Então, em que pese a Páscoa ter um invólucro pagão e o Natal também, eu vou, com sabedoria espiritual, tirar o invólucro pagão de ambas as festas para recuperar o verdadeiro sentido do nascimento e da morte de Jesus. Com relação ao Halloween e ao Carnaval, não há o que ser resgatado. O Carnaval começou com as festas de Baco, o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal. E até foi uma coisa triste, tanto com o Carnaval como com o Halloween. Aqui foi muito triste. Aqui a igreja tentou cristianizar coisas pagãs para não perder o público pagão. Aonde? Você disse no Carnaval e no Halloween. Olha o sentido contrário. A Páscoa e o Natal eram cristãos e foram paganizados. Outra foi invertido. O outro era pagão que foi cristianizado. O sinônimo não é igual. Mas o Carnaval foi cristianizado? Foi. De que maneira? Vou explicar. Lembra que eu falei que a Roma cristianizada cuidaria mudar os tempos e a lei? Sim, sim. Você já notou que o Carnaval, cada época do ano, cai numa data diferente? Você já se perguntou o porquê? Não. É porque o Carnaval, pasmem, faz parte do calendário eclesiástico da igreja. Ele é atrelado à Semana Santa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na época que a igreja tomou o poder, e aí realmente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Até o que eu falo, eu sempre piso em ovos. A sua pergunta ela é mais profunda do que uma resposta simples possa dar. Até que ponto eu posso ir sem negar a minha fé, a minha identidade? Porque por um lado não posso ser esquisito, separado do mundo. Por outro lado não posso me mundanizar. A gente tem que ter uma ajuda espiritual para saber o divisor d'águas. Para você não se vender em prol da popularidade, ou dos likes, ou dos views. Então vamos lá. A igreja tinha muitos pagãos que assustaram, que agora o mundo virou cristão, não por conversão, mas por um decreto imperial. As religiões pagãs continuaram existindo, mas elas ganharam cada vez menos espaço público. Imagine só, você estava seguindo uma religião pagã. Você estava na Basílica, que nessa época a Basílica era apenas um templo pagão. Constantino agora se converteu, se tornou cristão, e ele obriga que a igreja, que a Basílica que você frequenta se torne agora uma igreja cristã. E Basílica agora tem todo sentido. É uma igreja cristã grandona. Ou você aceita isso, você vai perder pontos com o imperador. Como muitos se vendiam, muitos se tornavam cristãos assim, não por convenção, perdão, não por conversão, mas por conveniência. Existe uma diferença entre vir a Cristo por conversão ou por conveniência. Muitos vieram, mas vieram trazendo essas práticas. E aí o diabo ganhou um ponto em relação ao povo de Deus. Por isso que quando eu falo dessas mudanças aqui, eu não estou atacando a igreja A ou B, irmãos. Esse crime da junção do cristianismo com Roma é um crime do meu povo, do povo cristão. Eu tenho que chorar por isto. Eu não posso agora, de dentro da minha igreja, começar a atacar outras igrejas, porque quando um pastor rouba o dízimo, quando uma igreja, a igreja católica sanciona um paganismo, ao invés de ficar apontando o dedo, eu tenho que chorar, porque é o cristianismo. É o argumento que muito ateu está tendo do outro lado para falar que cristianismo não presta. Daniel, no capítulo 9, que você pode ler em casa, ele não ficou apontando os pecados de Israel, ele se identificou com o Israel pecador. Daniel era um homem santo. E ele falou: Senhor, nós temos pecado. Então eu peço a Deus perdão pelos pecados do cristianismo, que eu faço parte desse cristianismo, sabe? E infelizmente, com dor no meu coração, com dor no coração de Cristo, porque o cristianismo é a igreja, é a esposa do Cordeiro, segundo o Apocalipse, o cristianismo juntou. Então o cristianismo começou a se vender e começou a pagar um preço. Já que os pagãos estão vindo, as festas dão muito dinheiro. E o dinheiro virava quermesse e dinheiro para as igrejas.
Não vamos parar com isso. Vamos cristianizar a festa pagã. Então vamos fazer o seguinte. No carnaval, tanto é que há várias teorias dos etimólogos a respeito da origem da palavra carnaval. Uma delas, não a única, diz que carnaval vem de carnavale, o que vale é a carne, carnavalis em latim. Outros dão outras etimologias, mas o que vale é soltar realmente tudo que você quer. Então a igreja colocou o seguinte, não, você pode pecar à vontade no carnaval. Só que é o seguinte, acabou o carnaval, aí vem o sábado, interessante, tem até o sábado de aleluia, porque em homenagem a Saturno, tem uma história da mitologia greco-romana aí. Aí, 40 dias depois do carnaval, você vai ter a Semana Santa. E durante esses 40 dias depois do carnaval, você vai ter que se penitenciar pelo que você fez no pelo carnaval. Que você fez no carnaval. Ai. E para você obter o perdão, você tem que ter uma indulgência dada pela igreja. Uma indulgência, assim, é uma forma de domínio da religião sobre as mentes, que lá na época do século XVI se tornou uma coisa vendida mesmo, a ponto que as pessoas podiam comprar indulgência, perdão, de um pecado que ele nem cometeu. Olha, é o seguinte, eu tô tentando não encher a cara de cachaça, mas eu sei que eu vou encher, então me vende já por antecipação uma aqui, pra cachaça que eu vou beber lá. Me vende um perdão por antecipação da menina que eu vou pegar ali na frente. Que é aquela questão do perdão, né? Já que Deus perdoa sempre, então eu peco de manhã, peço perdão à tarde. Pego de noite, peço perdão no outro dia. E com isso a igreja manipulava. Aí depois do carnaval tinha a quaresma, representando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Aí você tem o domingo de cinzas. Lembra-te que és pó e ao pó te tornar. E depois... quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, desculpe. E aí vem justamente a Semana Santa. Então, e a Semana Santa que é o solstício de primavera. Então ele pega a Semana Santa, conta 40 dias antes, é o carnaval, que vai dar sempre numa quarta-feira. Por isso que o carnaval todo ano cai em datas diferentes, mas sempre segunda, terça e quarta, dia 4 de cinza, sempre assim. Então atrelaram o carnaval, a festa de Baco, ao calendário eclesiástico como uma maneira de ter as pessoas ali. O Halloween foi algo semelhante. É o do carnaval ainda, e para alguém que chega e fala assim, olha, mas no carnaval, tudo bem, é festa, o povo que vai liberar a carne, mas eu não vou. Eu vou só me vestir de borboleta colorida e vou botar uma música alegre, jogar um confete aqui em casa. Onde estaria o bom tempo? Eu diria para essa pessoa assim, você consegue fazer um show de humor num funeral? Então. Tem como ser um stand-up num funeral? Tem como você ir de vestido de noiva para um lugar cheio de lama? Fala assim, não, vem cá, mas eu não estou me lameando. Aqui é um lugar, sabe aqueles... até em São Paulo fizeram uma vez aqueles circuitos qual é o motivo que essa festa está havendo por um motivo. Exatamente. E outra, essa questão... Você está compactuando com aquilo. Exatamente, você está endossando. Então, tem acho que é Survival, eu esqueci o nome que dá. É um programa aqui em São Paulo que o pessoal sai, coloca na lama, mergulha, sobe, de esporte radical. Eles fazem uma coisa, o pessoal sai todo sujo. Imagina você com vestido de noiva. Eu fiz esse negócio já. Eu esqueci o nome. Você já fez? Você faz umas coisas radicais assim? Não, eu queria mais, mas sou mais parado nesse sentido. Eu fazia, eu parei e agora falei, chega. Mas você imagina, só para comparar a questão de eu tô no carnaval vestido de borboleta, né? Tá. Você está ali nesse... Não eu, gente, alguém. Eu vestido de borboleta, esse é um negócio muito esquisito. Eu de borboleta. E eu de Pierrot, para ficar mais tranquilo. Aí o que acontece? Imagina você com seu vestido de noiva, nesse radical. É óbvio, ululante, que você vai sair com seu vestido sujo de lama. Não, gente, mas eu não vou participar, não, só vou ficar lá de vestido. Vai sair com vestido, um rally. Não, só vou ver os carros passando, eu tô com meu vestido de noiva branquinho. Vai sujar. Então esse é o primeiro ponto. Ou só assistir na televisão o desfile. Exatamente. O Rebolation. Né? Segundo, vamos falar sério. Jesus no Pai Nosso falou o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. Essa frase, essa tradução em português, ela não está muito precisa, Karina. No original grego do Novo Testamento, a expressão não nos deixeis cair em tentação está literalmente assim. Porque lendo em português, pode dar duas conotações. Não nos deixeis cair em tentação. Quando eu estiver sendo tentado, que eu não caia. Não me deixeis cair em tentação. Mas não é assim que está no grego. No grego está assim:
Não permita que eu vá para a tentação. É como diz em inglês, para ser tentado. É como se diz em inglês, and lead us not into temptation. Não me meta dentro da tentação. Ou em espanhol, não nos metas em la tentación. Não nos metas em la tentación. Assim que é a tradução melhor. Não nos deixe, não busqueis. Não busque a tentação. Então, veja bem, eu acho que a minha fidelidade com relação a Laura não está em eu assistir um filme pornô e resistir uma garota de corpo escultural que vai me fazer uma cantada logo depois do filme para ir com ela para a cama. Não é assim que eu vou provar a minha fidelidade com a Laura. Eu vou provar minha fidelidade com a Laura nem me colocando numa situação que eu possa ser tentado. Sim. Que é aí que o diabo toma. Você está entendendo? É nem me colocando em situação dessa. Agora, é o seguinte, quando você está ali vendo aquelas coisas, primeiro, você não está pregando coisa nenhuma. É bem diferente da situação da Páscoa. Segundo, que imagem você está dando para as crianças, para os jovens? Se papai pode, se mamãe pode, por que eu não posso também? Tá certo? Então isso vale para o carnaval e vale também para o Halloween. O Halloween, pasmem, já que eu falei da questão católica, o Halloween já veio por um batismo de um paganismo feito por protestantes. Especialmente nos Estados Unidos, os puritanos, muitos que eram descendentes dos puritanos, de nariz azul, de Massachusetts. Tinha a questão da caça às bruxas e resolveram dar uma cristianização. Ou seja, aquilo que o catolicismo fez com o carnaval, o protestantismo norte-americano fez com o Halloween, que era o Dia dos Mortos. Que era o Dia dos Mortos. Você sabe que o Dia dos Mortos ele começa por causa do Dia de Todos os Santos. Na Igreja Católica você tinha um dia, que cada dia tem um santo do dia, mas havia mais santos do que dias no calendário. Então a Igreja Católica colocou o dia juntou no dia 2 de novembro, sempre é o dia de Todos os Santos, para a gente pegar aqueles que a gente não conseguiu. E como os santos são pessoas que já morreram, acabou também ficando o dia de finados. Então aproveitar para homenagear também os finados. Aí no protestantismo americano começou a virar uma piadinha, uma brincadeira e tudo mais o Dia dos Mortos, que é o Halloween, que é nessa época que vem. Agora veja bem, a Bíblia fala, não consulteis os mortos. Jesus falou bem claro quando o povo hebreu estava entrando na Terra Prometida. Não haverá entre vocês pessoas que façam o filho passar pelo fogo, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Não haverá isso. Ah, mas eu não estou consultando, só estou brincando. Aí entra aquele lance que você falou do beijo. Não se deparar, não procurar imagens do que se refere à morte. E ali está tudo ali. Você está invocando a morte o tempo todo. Você está entendendo? Você está evocando a morte. Para mim isso é tão claro. E é tão absurdo. E outras, são coisas que vamos tirar da brincadeira e vamos colocar na vida real. Então, eu falei, gente, você imagina? Eu falo, as pessoas veem uma pessoa caída num acidente de carro, estraçalhada no chão, morta de sangue, ficam chocadas, falam, nossa, que horror. Imagine se fosse alguém familiar ver naquela situação. E daí brinca com isso? Se ensanguenta naturalmente, se fere, se... Quando morre alguém, a pessoa fica em choque, poxa, faleceu tal pessoa. E daí você vai brincar com isso? Na sua casa você vai transformar aquilo numa mansão mal assombrada? E posso dar uma fonte não bíblica de alguém muito sábio que falou contra essas coisas, ou coisas que poderiam virar isso? Muito antes de existir Halloween ou Carnaval, existiu um homem chamado Sócrates. E Sócrates, você sabe, Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente tem escrito de Sócrates vieram de seus discípulos, especialmente Platão. E tem os diálogos de Sócrates que Platão escreve. E um dos diálogos de Sócrates orienta os seus discípulos contra a poesia. E antes que alguém fique assim, puxa vida, então não posso ler Clarice Lispector, nem Machado de Assis, nem Cora Coralina. Não. Quando Sócrates falou da poesia, ele falou justamente do mal que a poesia fazia em desvirtuar os sentimentos reais, trocando-os por sentimentos artificiais. Olha a sabedoria de um cara que viveu há pelo menos 2.300 anos, 2.400 anos quase. Eu falo, o diabo é marqueteiro, né? Exatamente. Ele tem uma técnica de marketing ali. Exatamente. Que parece, mas as crianças se divertem tanto. Acharam tão legal isso. Aquele fantasminha passando. Aí elas se riram tanto. Que mal há nisso. Mal há nisso. Então, o Sócrates falava o seguinte, vocês já viram o Adimanto, que ele fala com os discípulos dele, né? Que a gente, quando vai ouvir um poeta declamando um elogio a Homero,
quando ele bate no peito e solta um grito, você já viu como a gente chora, como a gente emociona, como a gente ri, bate palma para aquela cena. E quando você sai daquela cena e vê alguém chorando perto, a gente que chorou no teatro, diante da cena comovente, ali fica completamente frio. Sócrates já alertava isso lá atrás. E o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas pegam isso aí e pensam, é só uma brincadeirinha infantil. As crianças começam a pegar a verdade. Olha, isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça não, porque eu não sou pai, eu não tenho moral para falar do ponto de vista de criação. Se for falar de filho, eu que tenho que fazer pergunta para você, porque você é mãe. Mas eu sou um professor, eu sou um educador, e eu leio muito o que os educadores falam de criação. Não é coincidência o número cada vez mais elevado de feminicídios e de jovens praticando loucuras as mais diferentes. Há poucos dias atrás, aconteceu, em algum lugar do Brasil, que não vou falar onde, um menino que matou os 2 irmãozinhos. Um de 3 anos, o outro parece que tinha 1 aninho de idade. A mãe saiu para o supermercado, deixou ele cuidando dos 2, ele matou os 2. Matou por quê? Porque eram filhos do padrasto. E o padrasto largou a mãe dele, ele falou, para vingar do meu padrasto, eu matei os 2 irmãos dele para livrar a minha mãe do sofrimento. E quando a polícia pegou a mãe dele, meu filho, tem essa cena, você matou os seus irmãos, eu matei, ela dá um grito assim, e ele não demonstrou nada de arrependimento. Essas cenas estão tornando cada vez maiores. Por que tem um monte de rapaz aí matando mulher? Não é porque agora está mais à clara e antigamente era mais escondido. Existem estudos que mostram que o problema do feminicídio não é só uma questão que agora nós estamos sabendo e antigamente nós não sabíamos. Estão aumentando os casos de feminicídio. E por que estão aumentando? Por causa de uma criação de crianças que estão sendo criadas sem cercas, sem nãos, sem regras, com muita violência na cabeça. Ora, ele cresce assistindo Velozes e Furiosos. Quando ele pega o carro do pai e faz a mesma loucura no condomínio e mata uma pessoa, você acha que ele se inspirou em quem? Você tá entendendo? Ele tá amando aqueles joguinhos lá de computador. Eu fui numa casa de violência. De um casal, que a criança tinha 7 anos ou 6, uma caixa desse tamanho só de armas de brinquedo, mas uma caixa imensa. Depois ele vai fazer... E essa criança tem a caixa... E o pai achando o máximo. Achando o máximo e geralmente, sem querer julgar, porque são raros os casos que não são como eu vou descrever, é uma criança que não aprendeu a ouvir um não. Porque é mais fácil, Karina. Vamos supor, o menino tá lá enchendo a paciência, você dá o celular e ele cala. Eu não tô... Porque dialogar com uma criança e explicar a frustração para ela dá muito trabalho. Nós temos um casal de amigos que é especialista em educação de crianças e a mãe estava contando que uma vez ela levou as filhinhas gêmeas e levou o filhinho mais velho e levou a filha de uma amiga para um shopping. E na hora lá de vir para o shopping, comprou um monte de coisa, doce, mas na hora de ir embora os dois queriam um brinquedo também. Ela falou, não, agora não vamos dar brinquedo, porque esse já... mas os dois vieram, então ela falou, vamos trabalhar essa frustração? Ela falou que foram 2 horas conversando no carro para explicar para os dois porque não podia comprar brinquedo. Ela falou assim, eu estava cansada, eu passei o dia inteirinho com eles. A minha vontade era comprar, dar R$20, um brinquedinho para cada um, dar para eles, eles iam ficar felizes no carro de volta, não ia ter aquela ladainha no meu ouvido. Foi muito mais trabalhoso trabalhar com eles a frustração, mas eu preferi isso, sabe por quê? Porque lá na frente... Porque na frente, aí o que é que acontece? Esse menino vai crescendo com o pai não querendo gastar as 2 horas, dando tudo que ele quer. Quando ele cresce, que vai namorar uma menina, que a menina fala não, ele não é acostumado a ouvir não. Ele vai lá e mata, dá um tapa nela, bata, faz, depois vai e ele já está com toda essa violência na cabeça. Isso é muito sério. Eu achei interessante também, eu não assisti ainda, e pelo spoiler que alguns deram, eu não quero assistir Round 6. Eu não assisti. Algumas pessoas nas redes sociais até pediram, Rodrigo, dá o seu depoimento sobre o Round 6. Você sabe, a gente que está na internet, o pessoal também te pede, Karina, o que você acha disso aqui? Eles querem que você dê palpite de tudo. Tudo. É de política, a ética e tudo mais. Aí eu até iria assistir, para poder ver, mas aí depois, por 2 pessoas que assistiram, eu já decidi que não vou assistir. Mas uma pessoa que eu conheço também estava falando que ela estava numa pracinha, com crianças ali, 8, 10 anos, eles vão brincando, batatinha, tem uma brincadeira que você fala? Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. E ela ouviu e falou assim, onde é que vocês aprenderam isso aí? No Round 6.
Mas o pai de vocês sabem que vocês assistem Round 6? Ah, minha mãe não liga porque eu assisto. Meu irmão estava assistindo lá em casa, eu assisti também. Minha mãe nem perguntou. E você? Eu assisti com minha mãe, ela estava lá no sofá assistindo, eu deitei do lado dela e fiquei assistindo junto. Sendo que tem uma tarde do tamanho lá para maiores de 18 anos. Então, meus queridos, sabem, eu acho interessante, eu até peço muito encarecidamente, como professor, não terceirize a educação do seu filho. Porque eu estou cansado, sem querer julgar nenhum pai, nem mãe. Por favor, não quero fazer isso. Não fique magoado ou ofendido com o que eu vou dizer, Karina. Mas eu estou cansado, às vezes, de ter pais que passam 16 anos estragando o filho, depois consegue meu telefone e pede desesperadamente para eu ligar para o filho dele para resolver em 15 minutos o que ele gastou 16 anos estragando. Eu não posso fazer milagre. Você entendeu? Ou você tem a coragem de preparar o seu filho para o céu e isso demanda tempo, ou então faça um favor para a humanidade. Não engravide, nem engravide ninguém. É uma responsabilidade muito grande. E Deus vai cobrar isto. Ele vai cobrar, Karina, ele vai cobrar.